Então, vamos lá, galera. O seguinte, esse aí diz o seguinte: o código a seguir será enviado para uma fábrica. Uma fabricante de chip, né? Vamos dizer assim, né? Então, ele diz o seguinte: o código a seguir será enviado para uma fábrica com o intuito de produzir um circuito integrado. Então, ele colocou o seguinte: é um programinha, né? Um programinha aqui, ó. Onde nesse programinha ele pergunta com esse programinha qual seria o CI, né? Faria esse papel aí. Que CI faria esse papel aí. Então ele diz o seguinte. Aí ele colocou aqui nas opções, já para você já ter uma noção, né? Ele colocou aqui algumas coisas aqui, ó. Let tipo D, com clear assíncrono e preset assíncrono. Flip-flop tipo D, né? Com clear assíncrono e o preset síncrono. E aí fica nessa história aí, flip-flop ou let, clear assíncrono e preset assíncrono, ou o que é ou vice-versa, síncrono ou síncrono, né? Então, o síncrono quer dizer, ele funciona de acordo com o clock, né? O assíncrono eu carrego independente do clock, carrego brutalmente. E o flip-flop, ele precisa, quando você tem um pulso, ele joga a entrada para a saída. O let não, o let armazena, tipo uma memória, né? Ele armazena um valor, armazena valor, né? Ele não precisa de clear, não precisa de relógio, né? Ele vai armazenar, se der um pulso, ele armazena aquilo que está na entrada e armazena na saída. É um armazenador, como se fosse um armazenador de dados. Quase como, vamos dizer assim, como se fosse uma memória, né? Então, não depende de clock, não depende de nenhum clock. Então, o que ele está falando aqui, ó? Ele criou as variáveis de entrada, que é o clock e o preset. Esse PST ele chamou de preset, tá? Ele diz o seguinte, que, né, aquilo que a gente falou aqui, ó. Existe o clock. A gente tem 3 sinais aqui, ó. O clock, que é esse cara. O preset, que é esse cara. E um clear, que é esse cara aqui, né? A entrada, que é o D, né? E o Q. De cara você já vê aqui que ele é um flip-flop, né? Joga D para Q, ou seja, o que está no D joga para Q, né? O que ele está falando aqui, ó, D joga para Q. Na verdade, então, ele está atribuindo o D ao Q. Então, na verdade, ele está jogando tipo um flip-flop aqui. O que a gente precisa saber agora é se eles são síncronos, assíncronos, o quê, né? O que seria síncrono e assíncrono aí? Então, vamos pegar a caneta aqui. Então, o que nós temos aqui, ó? De cara, ele fala o seguinte: se PST, que é o preset, for igual a 1, então Q é igual a 1. Isso depende de algum clock? Negativo. Negativo. Então, o preset, ele é o quê? Assíncrono. Assíncrono. Então, já vimos aqui que o preset é assíncrono. E é um flip-flop. Então, já de cara aqui, a gente pode botar aqui que o preset é assíncrono e o preset é assíncrono. E o clear, né? O clear, né? Para ter o clear, você vai ver que ele depende do clock, ó. O clock, você tem o evento de clock e esse evento seja para cima. Então, significa o seguinte, que ele está gatilhando pela borda positiva do nosso clock. E aí, ele permite, esse else if, né, ele permite que eu entre nessa condição aqui, que é verificar o clear. Aí eu verifico a situação do clear. Se houver a situação do clear, o clear recebe 0. Se não, o clear for diferente de 1, né, ou seja, for 0, né, eu vou fazer o que receber a entrada. Então, no caso aí, o meu clear, ele é síncrono ou assíncrono? Síncrono. Síncrono. Então, nossa resposta correta seria qual? A letra E. Letra E, perfeito. Tá claro isso aí, gente? Uma Bem claro. questãozinha é que você fazendo, desenvolvendo assim, né, dando a resposta, né, falando com vocês, talvez seja assim. Mas na hora de dar uma prova de concurso, às vezes você fica perdido, teoricamente, em conceitos fáceis, né? É.
Não pode abafar, né? É isso aí, abafar é um problema sério, né? Não pode abafar. Porque você vai ver que nesses concursos públicos, você vê Petrobras, né? Que são concursos bastante pesados, né? As questões não são difíceis, né? E os conceitos vocês estudaram, não é conceito novo, né? Porém, às vezes a gente fica olhando aquela questão, não tem criatividade para pensar naquela questão e às vezes ela agarra. Obviamente eu consigo fazer, porque na verdade eu tenho tempo para fazer, mas às vezes não é um concurso público, você tem pouco tempo para fazer, fica meio agarrado, né? Ok, gente, alguma dúvida nessa questão aí? Porque